capítulo 9. Uma mãe luta para dar o melhor a seus filhos. Por vezes criamos lendas em nossas crenças básicas. Esta é a história de uma mãe prestimosa, piedosa, que entregou os filhos para o ministério de seguir a Jesus, mas agiu com base numa convicção errada e quase pôs tudo a perder. Salomé sabia a quanto seus filhos haviam renunciado para seguir a Cristo. 3 anos antes, eles estavam no barco consertando as redes quando ele os chamou. Deixaram então seu pai com os empregados e abandonaram o barco atendendo o chamado de Cristo. É provável que essa senhora, mulher de Zebedeu, fosse irmã de Maria, mãe do Senhor. Nesse caso, Tiago e João, os filhos do trovão, seriam primos de Jesus. Eles tinham uma carreira promissora que sacrificaram por amor a Deus. Será que ele não poderia fazer-lhes um favorzinho, dando-lhes o destaque que mereciam? A história é relatada em Mateus 20, 17 a 28 e em Marcos 10, 32 a 45. O livro de Mateus coloca em evidência a mãe que intercedeu em favor dos filhos, enquanto o de Marcos destaca que Tiago e João pediram para sentar-se um à direita e outro à esquerda de Jesus no seu reino. Poucos dias depois, quando o Messias bebeu o cálice da ira de Deus, morrendo pelos pecadores do mundo todo, eles não estavam a seu lado. Havia um ladrão à sua direita e outro à sua esquerda. João, o único dos 12 discípulos ali presente, estava a seus pés, entre as mulheres que assistiram à crucificação, e Jesus confiou-lhe a tarefa de cuidar de sua mãe. Mas voltemos à mulher de Zebedeu e ao que ela tem a ver conosco. Quando nos entregamos a uma missão altruísta, muitas vezes o fazemos desprendidamente, mas depois que estamos empenhados na tarefa, manifestam-se as segundas, terceiras e várias outras intenções. Acredito que tenha sido assim com Tiago e João. Abnegadamente seguiram a Jesus e aprenderam dele no dia a dia. Eram parte de seu círculo de relacionamento mais íntimo. Quando os discípulos iam a Galiléia, ficavam hospedados em sua casa ou na casa de Pedro. Ambos presenciaram os milagres, as pregações e o cumprimento de Isaías 61, 1 e 2, conforme Jesus lera numa sinagoga em Nazaré no início de seu ministério. Agora, a caminho de Jerusalém, o Senhor acabara de predizer outra vez sua morte e ressurreição. Salomé e Zebedeu devem ter conversado muito com os filhos nas vezes em que estes voltavam a Galiléia. Talvez no período em que o marido saía para uma pescaria mais longa e não precisava dela em casa, Salomé se juntasse ao grupo de mulheres que seguiam a Cristo e o serviam com seus bens. Ver Lucas 8, 1 a 3. Ela tinha em mente o reino que se estabeleceria depois da ressurreição. Ouvira dizer que não era deste mundo, mas acreditava que certamente haveria algum representante dele na terra, antes mesmo de entrar no céu, e achava que seus filhos estavam altamente qualificados pelo parentesco, pela lealdade e pela capacidade. Jesus, voltando-se para os 2 discípulos, disse: "Vocês podem beber o cálice que estou para beber? É claro, nós o seguiremos até a morte. Vocês experimentarão não apenas o cálice de salvação, mas o de amargor do martírio. Mas conceder que fiquem à minha direita ou à minha esquerda, isso não posso fazer. O Pai é quem determina posições, papéis e posses. Minha missão é servir e dar minha vida em favor dos homens, inclusive de vocês." Salomé, a mãe, começou de maneira correta, adorando a Jesus. Entretanto, sua motivação estava errada. Os meus meninos merecem mais como discípulos do que os outros e tenho de ajudá-los a garantir sua posição. Os 10 que não ousaram expressar sua vontade de ter um lugarzinho melhor ficaram indignados com os 2. Que audácia querer ser melhor que nós no reino! Então Jesus explicou a todos: "Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva." Talvez João e Tiago pensassem: "Nós nunca agimos como Pedro, tentando impedir o mestre de ir a Jerusalém para morrer. Até entendemos que isso faz parte do seu plano. Também não somos gananciosos como Judas, que carrega a bolsa e parece não estar plenamente conosco."
Na discussão que tiveram em sua última viagem a Cafarnaum, haviam conversado sobre quem seria o maior no reino de Deus, mas nada falaram com Jesus. Contudo, ele, que conhece os corações, havia tomado uma criança nos braços, dizendo: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Marcos 9:37. Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Lucas 18:16. João levantou a questão de pessoas que usavam o nome de Jesus indevidamente. Em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos. Marcos 9:38. Os discípulos ainda estavam presos a um sistema de hierarquias humanas, em que os menores obedecem aos maiores. Quem tem mais manda. Mesmo no ministério de tempo integral, contavam pontos, chegando a julgar-se superiores ao ver alguém que se enganava quanto ao significado do serviço a Deus, como o jovem rico que correu ao encontro do Senhor após o incidente das crianças. O moço prostrou-se aos seus pés com a pergunta: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Primeiramente, Jesus questionou o bom. Você está me bajulando ou crê mesmo que sou Deus? Depois de constatar que ele conhecia e seguia os mandamentos desde tenra infância, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O rapaz contrariado foi embora triste porque tinha muitas propriedades. Como é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais difícil que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. De acordo com os anotadores da Bíblia Vida Nova e da Nelson Bible, alguns estudiosos diziam que a agulha era a portinha que havia no muro de Jerusalém para as pessoas e pequenos animais, cachorros, cabritos e outros animais domésticos, saírem depois de fechados os portões principais. Já G. e Stuart, em Entendes o que lês, afirmam que o mestre se referia a uma agulha de costura mesmo. Em qualquer dos casos, o feito era impossível para um camelo, mas não para Deus. Pedro, sempre afoito para falar, declarou o que todos os discípulos em sua superioridade pensaram: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. É confortante saber que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor do Senhor e do seu Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo e no mundo por vir a vida eterna. Somos superiores a esse moço ricaço, que por melhor que fosse, não estava disposto a abrir mão de seus bens. Deixamos nossa indústria pesqueira, nossos barcos, nossos pais. O Mateus aí deixou sua mesa de cobrador de impostos. Na vida eterna, certamente o Mestre tem um lugar especial para nós. O Senhor tinha dito que haveria 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mas a mulher de Zebedeu pensou: o trono de meus filhos precisa estar num lugar um pouquinho melhor, ao lado de Jesus. Há 3 forças básicas que lutam para ocupar o trono de nossa vida: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João 2,16. Em termos modernos, poderíamos chamá-las de prazer, cobiça de ter e luta pelo poder. Se não estamos nessa batalha por nós mesmas, educamos nossos filhos segundo esses valores mundanos, querendo que eles sejam e possuam tudo a que têm direito. Outras vezes nos empenhamos para obter status ou bens para os nossos, porque achamos que fomos de alguma forma lesadas, não conseguindo tudo o que merecíamos. Somos como os lavradores que trabalharam desde as primeiras horas, sentindo-nos injustiçadas quando outros que chegaram mais tarde ou que não se esforçaram tanto alcançam a mesma recompensa ou o mesmo salário que nós. Ora, esses ídolos, porque tudo que substitui os valores eternos de Deus é ídolo em nossa vida, mesmo que seja algo bom. Muitas vezes são deturpações de dádivas que o Criador nos deu. O prazer em si, por exemplo, não é mau. O sexo é dado por Deus, mas nosso maior contentamento tem de ser o Senhor. Salmo 1. Se assim não for, estaremos apenas gozando um simulacro.
Da mesma forma, não erramos ao desejar possuir bens. Alguns dos maiores homens de Deus eram ricos, mas quando o desejo de ter sobrepõe-se à disposição de seguir a Jesus, as riquezas nos possuem, nos dominam. Há um ditado que reza: o dinheiro é péssimo senhor e útil escravo. Um sábio ensina: seguremos de leve nossas posses, ou elas nos agarrarão como uma jiboia faminta. Podemos constatar também que há séculos o Altíssimo tem colocado em posição de chefia alguns de seus servos, como José, Moisés, Davi, Daniel e Esther. Certo dia, uma pessoa questionou Esther, dizendo: quem sabe se Deus não lhe trouxe a essa posição para salvar o seu povo? Contudo, o discípulo não é maior que seu Senhor. Como cristãos, devemos reconhecer que todo o poder pertence ao nosso Pai Celeste, assim como a Jesus, e porque Ele nos possui, seguimos pelo mundo munidos do que Ele tem. Uma amiga, a quem chamarei Lídice, fez da família sua maior missão na vida. Formada em curso superior, preferiu não exercer a profissão, a fim de tornar o ambiente doméstico agradável para o marido e os filhos. Seu esposo era o provedor e ela a propiciadora do conforto para quem entrasse em sua casa. Dedicou seus talentos a ser artista do lar, decoradora, pianista, costureira, cozinheira, motorista, babá. Abafou as aptidões que poderiam torná-la perita no mundo dos negócios para oferecer tudo aos seus familiares. Hoje, os filhos casados ainda dependem dela para elaborar uma refeição mais requintada, olhar as crianças, fazer uma roupa ou até mesmo pagar contas. Na verdade, o casal aposentado sustenta integralmente o filho casado e a nora, que gastam acima da mesada e nada retribuem em afeto. Lídice e Carlos Henrique, com cerca de 50 anos de idade, não têm dinheiro disponível para viajar ou gozar como pretendiam a aposentadoria, pois dão tudo aos filhos que exigem cada vez mais. Ela os criou com a falsa expectativa de que mereciam tudo o que pudessem sugar do mundo e de que seus pais teriam de fazer tudo por eles para sempre. Esses filhos são cristãos, mas adotaram os valores do mundo, usam as pessoas e os bens daqueles que mais os amam para seus próprios prazeres. Lídice agora tem caído na cilada da amargura e depressão causadas pelas circunstâncias, sem promover nenhuma mudança prática para corrigir a situação. Nada comunica aos filhos sobre como seus sentimentos confusos aumentam a cada dia, o abismo que os separa. Eles, por sua vez, terão de reconhecer na dura escola da vida a única dependência que vale a pena, pois nos liberta de todas as outras, a sujeição ao Senhor, servindo com fidelidade. Em que ela poderia ter agido diferente? Não temos o direito de julgar ninguém nem de interferir na vida de outrem sem sermos convidados. Mas, se pudéssemos voltar o relógio, eu diria que uma das responsabilidades do cristão é ensinar aos seus queridos o senhorio de Cristo em tudo. Não devemos dar sempre sem ensinar que tudo vem do Senhor e a Ele deve ser devolvido. Precisamos evitar a manipulação de circunstâncias ou informações, mesmo que seja por amor ou para protegê-los do sofrimento, pois tais procedimentos produzem resultados nocivos. Meu coração se condói dessa mãe, que hoje se sente rejeitada como um bagaço de laranja. O apóstolo Paulo disse aos coríntios: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Se mais vos amo, serei menos amado? 2 Coríntios 12:15. Ele não poupou ensino e disciplina, vivendo para os outros com Cristo, pelo poder de Deus, 2 Coríntios 13:4, e convidando-os a examinarem se estavam realmente na fé. O autor de Hebreus nos exorta: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 22-24. A motivação errada e as esperanças mal dirigidas podem ser substituídas por um anseio eterno, não de um lugar melhor ao sol,
sol, mas de considerarmos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Você acha ousada a mulher de Zebedeu? Por vezes, eu e você não somos em nada melhores que ela. Mas, uma vez reconhecendo que o trono é do Senhor, podemos nos aproximar com intrepidez, porque Cristo rasgou o véu da separação. Hoje, não vivemos mais em busca de posição, para nós ou para os nossos, e nem de poder, porque é dele o poder e a glória. É em servi-lo com integridade que encontramos realização pessoal, valor total e satisfação por estarmos nele.